Olá para todos vocês que estão nos assistindo a mais esse Momento Inclusão com o professor Duda. Hoje você está praticamente o quarto capítulo referente à educação assistiva. Nós vamos estar falando hoje com duas profissionais maravilhosas. Uma vocês já conhecem, é a professora Cleusa. Tudo bem, Cleusa? Tudo bem. É a professora Cleusa, psicopedagoga, ela é especializada na formação de alunos com transtorno de espectro autista. Agora, nós vamos falar com essa pessoa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer aqui o local, ela trabalha, o NID, fantástico, classe de 52 alunos, né? 56 alunos, a Vani Vanzetto Fonzi, é isso mesmo? Ela é neuropsicóloga e psicopedagoga. Gente, a Vani é fantástica. Essas duas profissionais aqui, eu tô realmente no meio de pessoas com altíssimo grau. Vani, me conta uma coisa. O NID, quando ele foi criado, qual era a proposta do NID? A proposta do NID já vem do nome, né? Do inglês precisar. Então, precisa esse tipo de trabalho. Não estava ainda no ano 2000 esse boom da inclusão. Já existia alguma coisa, mas muito de leve. Mas eu já sentia a necessidade do processo de inclusão de uma forma bem efetiva, né? E o que me preocupava muito era as pessoas que estavam acima de 18 anos. A deficiência hoje não se morre novinho. Então eles ficavam muito soltos. E a gente fez uma pesquisa de mercado onde a gente viu um número muito grande de pessoas com deficiência, com paralisia cerebral e outras comorbidades nas comunidades, presos em casa, na frente de uma televisão. Então, de início, a gente pensou em fazer um projeto onde eles fossem incluídos, principalmente os mais velhos, e eles tivessem a oportunidade, né? Hoje pela parte neural, que a gente sabe que existe uma reposição neural que a gente pode trabalhar, que eles tivessem a oportunidade de crescer, de ter alguma coisa, uma sobrevida muito adequada, né? Com inclusão, com sociabilização e com reabilitação. Então incluímos tudo. Olha que coisa interessante, durante a entrevista dela, nós percebemos uma série de imagens que vocês viram, o trabalho que o NID faz para a sociedade. Me responda mais uma coisa, mãe. Como é que está com relação, você já viu alguns dos seus alunos no mercado de trabalho? Olha, como a gente atende uma população onde o nível de deficiência intelectiva é alto, é muito difícil você incluir no mercado de trabalho. O mercado de trabalho fala, olha, eu preciso de alguém que saiba o Word, saiba Excel, às vezes ele não sabe ler, né? Então, alguns eu aproveito dentro do nosso trabalho. Como é o caso que ela viu, foi aluno dela, está aqui hoje, porque ele teria muita dificuldade de estar incluído no mercado de trabalho. O próprio Luiz, que hoje é meu monitor e faz pedagogia, já fez um trabalho inclusivo, não foi muito bem aceito. Então, essa é outra área que eu gosto muito de trabalhar, que eu acho que as empresas, elas precisam primeiro entender o que é uma deficiência, para depois tentar incluir. Porque, de repente, ela pega uma pessoa que tem um potencial para N coisas e não para aquela que ele está precisando. Ele pode não entender de Word, mas ele pode ter uma criatividade fantástica. Ele pode ser uma pessoa, trabalhar no setor de marketing, ele pode ter outras habilidades. No caso do outro monitor, ele é super criativo, vê pelos desenhos que ele faz. Mas ele não está alfabetizado ainda, está no EJA, porque foi dispensado de várias escolas. Então a gente tem que ver isso na própria empresa, como estabelecer a inclusão, porque nem todos da empresa estão preparados para receber uma pessoa com deficiência. Tá claro isso? É muito fácil vocês aí, isso é muito importante, o professor Duda sempre fala isso. Hoje o professor Duda está sem a gravata, está muito calor aqui, eu peço desculpas, mas para você também aí que está nos assistindo, mas olha só, é muito fácil uma empresa incluir uma pessoa com deficiência auditiva ou uma pessoa com uma deficiência física leve. Quero ver uma empresa realmente se adaptar, fazer um trabalho de inclusão com relação, por exemplo, à criação do produto. Mas me fala uma coisa, você tem alunos aí que criariam produtos maravilhosos, não criariam? Provavelmente, porque o nível de criatividade, embora não exista a alfabetização, né, ela não é tudo. Existem outras áreas do cérebro que podem ser desenvolvidas. Então, essa pessoa, ela fica perdida, né, e, vamos dizer assim, inativa, né? E você não vê um prognóstico para ela. Então, assim, no caso daquele rapaz, ele pode ter uma dificuldade muito grande,
Mas eu posso pedir para ele fazer uma compra, eu posso pedir para ele pintar uma parede, ele pode fazer outras coisas. Então, por exemplo, no mercado de trabalho, vamos imaginar na construção civil, ele ser um auxiliar, ele pode, né? Às vezes eu falo assim para ele, tenta ler o que está na lata da tinta. Eu tenho dificuldade. Falei, então vamos ler juntos para ver como vai diluir essa tinta. São coisas que precisam ser feitas. Então, quem adotar esse deficiente, com essa deficiência, não o deficiente, com essa deficiência, ele vai ter que entender que não adianta mandar ele ler a lata da tinta. Tem que ajudá-lo nesse sentido. Porque a partir daí, ele deslancha sozinho. Empresário que está nos assistindo, vocês estão preparados para isso? Isso, na realidade, né, professora Cleusa? Só um minutinho, Bolívia, peço licença. Professora Cleusa, ela tá se especializando nessa área. Me responda, como é que você vê a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho e na sociedade? Eu acho que a sociedade precisa abrir os olhos para todas as capacidades e habilidades que esses adolescentes têm, mas eu acho que ainda há empecilhos sociais e há também o preconceito. Infelizmente. Gente, a gente está, agora foi colocado para o ano 2032, né? Quem está aí, 2032, nós temos dentro do ESG com o crescimento, com sustentabilidade. O Instituto Humanos, em particular, o professor Duda, vem trabalhando muito para que dentro das 17 ODS, nós já batemos que devem ser um número muito maior de 17 ODS. Por exemplo, a 11ª ODS, ela fala com relação à parte das cidades sustentáveis. Aí nós perguntamos, por que na 11ª ODS também não tem cidades sustentáveis e acessíveis? A acessibilidade, né, Vanilla, ela vai muito mais. A acessibilidade, ela vem de uma questão realmente perceptiva do empresário. E o empresário pode não saber o que ele está perdendo com relação ao avanço e aos diferenciais mercadológicos que a sua empresa precisa ter. Concorda comigo, Vanilla? Concordo plenamente. E assim, é o que a Cleusa falou. O preconceito ainda é muito grande. As pessoas não entendem o que é. Às vezes tem até receio, tem medo. Vai me atacar? Não ataca, fica sossegada, entendeu? Porque não é nesse nível. Então, o que nós temos que ter também é uma classificação. A gente tem que saber o que pode ser mandado para o mercado de trabalho, o que pode ser trabalhado aqui, como eu trabalho ele aqui para ele ir para o mercado de trabalho. A gente já tentou fazer alguns cursos de qualificação para pizzaiolo, por exemplo. Dificilmente uma pizzaria pega um deficiente, porque é o medo que ele tem de como que ele vai lidar. Bom, ele teve o curso, então vamos tentar, pelo menos, mas é muito difícil, porque existe é um boom, é como se ele ficasse paralisado frente a, mas ele é muito diferente, né? Olha, ele tem uma aparência estranha, né? Estranhos somos todos, se a gente for ver por estranheza, né? Então, ou então assim, eu tenho uma deficiência, eu uso óculos, é uma deficiência visual, mas não me impediu de estudar, não me impediu de trabalhar, como outras deficiências não impedem. A pessoa é diabética, e aí? Sim. É uma deficiência do organismo, que não é tão aparente, né? Então, aquela que é aparente, ela é mais complicada da pessoa entender. É evidente que um autista com espectro muito alto, que ele grita, ele não tem uma sociabilização, você tem uma dificuldade muito grande. Mas a gente pode fazer outras atividades com ele. A gente pode pensar em outras atividades. É isso que o NID propõe. Um pensamento amplo. O que eu posso fazer para que ele seja incluído ou para que ele seja feliz? Acho que, acima de tudo, é ele estar feliz. Como vocês viram, uma criança com paralisia cerebral, numa cadeirinha, mas ele é feliz. Ele sorri. O mundo é alegre para ele. Nós tivemos um menino, que ele já faleceu, que ele tinha distrofia muscular de Duchenne, então é muito difícil, né? Vai paralisando os músculos, o coração foi. E ele falou, uma vez eu perguntei assim, Joe, o que você quer ser quando crescer? Ele fez para mim, quero ser velho, Avani. Olha que fantástico. Gente, presta atenção, quero ser velho. Porque ele sabia, ele sabia da síndrome dele, ele sabia das dificuldades, ele era um menino que andava parcialmente com 8 anos, depois ele foi ficando na cadeira de roda. A Duchenne é muito cruel. Agressiva, né? Muito agressiva. É, muito cruel. E ele já estava com dificuldade até de levantar a colher, e nesse dia eu fiquei dando comida para ele.
Eu e o Tiago, aquele que é bonzinho, era muito amigo dele. E aí eu falei, Joe, o que você quer ser quando crescer? Velho. Nossa, aquilo me fez, assim, refletir muito, né? Porque ele queria tão pouco da vida, ele só queria viver, né? Então é muito difícil, é muito difícil. Quando a gente pega um quadro assim, que você sabe, né, do tempo, aquilo que o que de melhor você pode dar para ele, né? Qual que você vai dar de melhor teu como profissional para ele? E às vezes as pessoas perguntam, você montou o NID porque você tem deficientes? Não, eu não tenho deficientes, foi exatamente por isso que eu montei. Porque a partir do momento que você não tem a tua visão, eu queria trabalhar com esse tipo de pessoas. Então, assim, devolver para o mundo o que o mundo já me deu de muito bom. Porque se o mundo me deu coisas tão boas, inclusive inteligência suficiente para estudar, vamos devolver para o mundo. Então, eu acredito que a Cleusa, na fase que ela está, a gente quer devolver aquilo que a gente aprendeu. Isso é muito importante, é conhecimento, é dividir, é somar. Divido com uma, somo com outra. Eu adoro conversar com professora. Eu adoro, porque eu percebo que elas têm essa dificuldade. E aí, na hora que você conversa, fala, puxa, eu estou com essa dificuldade, e a gente parceriza, a gente é muito bom isso. Eu acho que tinha que ter mais. Tem pessoas que são muito egoístas, têm o conhecimento para si e morrem com ele, né? Sim, perfeito. Olha, professora, 94% mais ou menos dos professores não estão preparados. Como é que você vê, e depois eu vou perguntar para você também, como é que você vê essa inclusão, eu diria quase que de maneira sem uma racionalidade dentro das salas de aula? Bom, hoje, pelo que eu fiquei aqui, eu já percebo que uma coisa é clara, né? Quando ela hoje conversou comigo e falou assim, os professores, você estava preparado para ter aquela criança PCD dentro da sala de aula? Aí ela pegou e disse, realmente não estava, e não estavam mesmo. Nenhum de nós, né, durante o curso, seja de pedagogia, ou seja das suas respectivas áreas, nenhum de nós fez isso. E a gente também tem de pensar um pouco nos governantes, que não fizeram por nós, porque muitos talvez não tenham aptidão para estar lidando com essas crianças, mas vários têm aptidão, têm esse interesse, têm esse amor pela criança, não importa qual seja a condição, e a gente vê o quê? Ele está despreparado. E realmente o que está faltando isso é que deem subsídios para que esse professor não esteja dentro mais desses 96%. Olha que loucura, 94%, 96% para que o professor esteja preparado. Isso é muito importante aqui, que alguns lugares, 94%, 96%, principalmente as capitais que têm mais dinheiro, elas, às vezes, elas não estão tão supridas assim de salas multifuncionais. Me responda uma coisa, jogos lúdicos, você trabalha com tudo isso, né, mãe? Sim, com jogos lúdicos, com tudo. Só complementando o que ela falou, o que eu sinto assim, e conversar com muitos professores, eu vou tanto na rede pública como na rede particular, eu acho que parcerizar o meu trabalho com eles é muito importante. Então, quando eu vou, eu percebo assim, eu já tive uma professora da rede pública trabalhando comigo que disse, Vani, eu não nasci para trabalhar com deficiente, eu não consigo, eu me perco, não é bom para mim, eu me sinto mal. Então, assim, ela tem esse direito, como profissional da área, de querer uma sala de aula sem pessoas com deficiência. Ela não gosta, ela não se sente bem de trabalhar. Isso não foi perguntado para o professor. Aí o professor tem 28 alunos, que eu já observei, 3 bastante graves dentro da sala, e o professor fica perdido. Então, eu vejo que a inclusão acaba sendo uma exclusão dos outros. Porque ou ela dá total atenção, mesmo com uma pessoa em sala, para aqueles 3 que têm uma dificuldade muito grande, o que ela faz com os 28 que ela tem? Que também estão na idade de 7, 8, 9 anos, que precisam dela enquanto profissional. Então, assim, se ela tem uma pessoa cadeirante, vamos só estender um pouquinho, com paralisia cerebral grave, que usa fralda, e aí acontece dessa criança ter um problema de troca de fralda, ela faz o quê? Ela tem aquela auxiliar que vai ficar com o outro deficiente, ela tem que chamar uma pessoa da família para vir buscá-lo, porque ele está com a fralda suja, ou um cuidador, se tiver. Se tiver. Cuidador, exatamente, porque normalmente não tem.
E ela faz o quê? Isso não é uma exclusão? Sim, Totalmente. Ele acaba sendo excluído aquele dia. Ou então fica, o cara que usa fralda, fez xixi na calça, fez cocô na calça. Já aconteceu várias vezes isso. E as mães se ressentem muito com todo o direito. Porque ela colocou por uma inclusão que virou uma exclusão. Isso. Então, assim, o que incluir em sala e qual é o subsídio que temos que dar para esse professor? Não é um cursinho de 4 horas. Eu fiz 3, 4 anos de neuro e não sei nada. Porque se a gente não sabe nada, a neuro é muito complexa. Todo dia você tem que criar. Eu estou fazendo uma pós em alfabetização de novo. Porque existem várias técnicas novas. Vamos aprender. Por quê? A gente divide com esses profissionais e vamos criando outros vínculos, né? E a gente faz muitos jogos lúdicos, a gente faz muita coisa, a sua primeira pergunta, a gente faz muita atividade lúdica para que eles se estabeleçam. Por exemplo, uma coisa muito simples que você pode fazer em sala de aula, enche 10 bexigas, 20, 30 bexigas, e aí você dá uns sacos para eles e em tantos minutos recolher as bexigas sem estourar. Ou vamos selecionar por cor. Gente, nós estamos trabalhando habilidade física, nós estamos trabalhando orientação tempo-espacial, porque tem tempo, nós estamos trabalhando cor, nós estamos trabalhando tantas coisas com meras bexigas. Não precisa de nenhum material pedagógico, né, de alto nível, entendeu? Você consegue trabalhar com simples. Amarelinha, gente. Amarelinha, eu brinquei tanto na minha vida. Tem amarelinha de vários tipos, de um pé só, de 2 pés. Como você vai trabalhar isso para que ele chegue no potencial que ele precisa? Agora, como essa professora pode trabalhar? Numa sala de aula, tem o reforço, tem a professora que vai fazer o contraturno, mas ela também tem um misto de deficiências acumulado. A gente percebe, eu sei que essas pessoas gostam, porque eu já conversei com muitas delas, elas gostam, mas elas não têm suporte teórico, suporte técnico, né? De ter uma fono que vai lá explicar para ela como articular melhor, né? De ter uma TO, alguma coisa que ela pudesse ter como recurso para ela continuar o trabalho dela. Eu vou falar de verdade, eu acho que os professores são todos magnânimos, entendeu? Porque não existe muito respeito para o professor hoje, mas eu tinha um respeito pelos meus professores, que eu não vejo hoje. Acho que nós temos que começar da base, né, Cleo? Você não acha? Começar da base, também acho. Vamos respeitar nossos professores, em primeiro lugar, né? Vamos respeitar, porque não é possível. O desrespeito faz com que não só aquela criança, que não tem problema nenhum, tem um problema comportamental muito sério também, como vocês tiveram oportunidade de ver, né? A escola não consegue lidar. Mas não consegue lidar porque ela... É como você falou, tem determinadas coisas que não podem ser apontadas pela família. Aí a escola estadual manda fazer uma avaliação, não tem espaço para essa avaliação, né? Eu até pego bastante, pego do conselho tutelar, faço avaliação, procuro dar um suporte, né? Mas é uma população mínima. Gente, é mínimo que eu faço, né? Frente a tanto, faço o que consigo, mas acho que precisaria muito. Talvez até um psicólogo escolar dentro da rede. Acho que um psicólogo, pelo menos um em cada escola, seria muito bom. Seria o mínimo, mas isso a gente não percebe. E nem psicopedagogo, nada. Olha, governantes, por favor, governantes que estão nos assistindo, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, presidente da República, provavelmente, governadores, por favor, prestem atenção, executivo, legislativo, judiciário. Às vezes é muito fácil fazer uma lei, às vezes é muito fácil dizer que está fazendo uma inclusão. E como a própria Vani disse, às vezes é uma exclusão. Você está promovendo uma exclusão. Então, prestem bem atenção à responsabilidade. Eu estive aqui hoje na NID, incrível, eu falei com ela, responsabilidade, ela parece um farol conectado a todas as crianças que estão na sala, qualquer movimento ela vai, ela detecta, ela auxilia, ela reintegra aquele ser humano no ambiente novamente. Fantástico, um ambiente muito bonito, eu queria te parabenizar. Obrigado. Parabenizar mesmo. Eu quero parabenizar também a Cleusa que está encerrando esse rumo, mostrando na prática como deve fazer. Na realidade, não é simplesmente o que nós analisamos gráficos, né, professora? Não, eu sou uma aprendiz aqui.
Nosso conhecimento teórico é muito mínimo, a vivência que ela tem é algo que é incrível. E outra coisa, é só vivendo a criança, vivendo a situação, pensando também nas famílias, que você consegue descobrir, não é só o papel, o diagnóstico, não, é muito mais intenso que isso. E essa vivência agora ela vai ser trabalhada, né, Vani? Porque a gente está pensando em projetos que visem esta adaptação e a passagem do conhecimento, tanto para empresários como para professores. Então esse é um projeto que vai ser desenvolvido, né, professor? Exato. E a gente gostaria também de que a Vani falasse para nós sobre o que vai acontecer de interessante em outubro. Interessante, aqui. Uma coisa antes de tudo isso, né? Esse trabalho só é possível ser realizado porque tem uma equipe muito legal. Ele é uma equipe integrada. Sozinha não faria nada. Então tem uma equipe muito integrada. Vocês viram o trabalho que o Guto deixou de semente aqui com a música. Vocês veem o trabalho da fono, você vê o trabalho da físio. A equipe tem que estar integrada e falando a mesma língua, né? Mente, corpo e alma, né? Vamos conhecer primeiro essa criança. Para de dar diagnóstico precoce. Conheça. Tenha paciência para o diagnóstico. Às vezes os pais não têm. Mas ele já está 15 dias aqui, se precisar 20, vai ser 20. Enquanto eu não conhecer e não chegar num diagnóstico, às vezes a gente não chega, viu? A gente não chega, ele já vem com o CID determinado, mas eu vou atrás desse diagnóstico, né? E assim, o NID, ele não tem nenhum recurso público por uma opção nossa, em função de ser muito difícil trabalhar dentro de algumas diretrizes. Existe uma deputada, Valéria, que ela foi muito sensível ao nosso trabalho aqui, deputada estadual. Ela até foi incluído as síndromes no estado, que não existia, e foi uma conversa que nós tivemos muito legal, porque ela é professora, ela foi professora, então ela sabe do que o professor passa. Então, as síndromes têm que ser incluídas. Existem milhares de síndromes, né, que ficam perdidas por aí. Às vezes o autismo é secundário dentro da síndrome. Sim. Mas ele acontece, então você precisa de muita coisa. Então, para nossa sustentabilidade, a gente faz vários eventos. A gente tem, como vocês viram, o brechó, que é um trabalho... Porque eu penso assim, que o trabalho só de uma instituição, ele não é só coeso assim, ele tem que ser aberto. Então, aqui a gente distribui cesta básica, o que sobra dos nossos bazares dividimos com outras instituições. As pessoas que vêm comprar no brechó têm o seu próprio negócio. Então, ele amplia, o trabalho social, ele é amplo, ele vira leque. E para nossa sustentabilidade, esse ano é o 20º ano da Feijoada. É uma empresa que começou com a gente em 2004. Os diretores são fantásticos, eles têm um empenho enorme eles participam ativamente desse evento, e hoje ele corresponde a 40% da nossa sustentabilidade. Então, sem a ADED, talvez eu não conseguisse segurar, né? Embora eu pudesse inventar alguma outra coisa, porque a gente inventa. Na pandemia nós inventamos sábado gastronômico e vamos vender comida, segurando todo o processo aqui. Olha só que interessante, vocês estão vendo agora o convite, né, que nós estamos passando agora para vocês. Outubro, que dia? 21 de outubro, no Clube Atlético Ipiranga. Pode acessar o site feijoaded.com.br, que aí vocês encontram todos os dados. O site já está passando aí na tela, você pode repetir? feijoaded.com.br. feijoaded.com.br. Tá bom, gente? Olha, Vani, foi um prazer falar com você. É maravilhoso, professora Cleusa também fazendo esse, que eu posso dizer, esse encerramento. Quais são as suas palavras que você tem a dizer para isso? Finais? Bom, eu acho que o melhor era deixar para ela, né? Bom, eu acho que hoje foi um dia especial, né? Passar aqui, pretendo vir mais vezes. Achei incrível aí o nosso amigo Guto com a música e como as crianças se sensibilizam com isso. São caminhos, né? É uma proposta, a arte e assim vai. E achei que hoje foi um dia muito incrível aqui estar com vocês. Vani, quais são suas últimas palavras aí? Últimas não, as primeiras de uma série de palavras. Assim, eu acho fantástico o dividir, né? O dividir com professores eu adoro, porque eu fui, né, uma professora de magistério, não sei o que, curso normal, né? Então, assim, esse dividir com os professores nos tranquiliza muito. Por quê?
ele precisa de nós e nós precisamos dele inteiro dentro de sala de aula, né? Para fazer com que a inclusão seja realmente uma inclusão, né? Eu conto às vezes com escolas particulares muito acessíveis, como você tem outras que não são tão acessíveis, e aí eu falo, é o direito de cada um. Então, onde a gente encontra acessibilidade, vamos lá, vamos parcerizar com esses professores, vamos trabalhar com eles. Seria muito, eu gosto muito. E às vezes eu vejo um empenho tão grande do professor e nada de valorização. Isso me dói muito, né? Porque eu poderia estar do outro lado hoje. Hoje eu estou aqui, no trabalho de coordenação, não é fácil também, mas lá é muito mais difícil. Muito mais. Olha, nos próximos, encerrando essa educação especial do Brasil, que nós fizemos aí durante 4 capítulos, muito trabalho, vimos as legislações, vimos o relatório da Diversa e aí viemos ver na prática. Você já sabe, para acessar o Momento Inclusão, basta digitar www.momentoinclusão.com.br e também agora no Instituto Humanos, Instituto Humanos com us.org.br. Professor Duda, agora às 3, vamos mandar um beijão gostoso no coração, todos vocês, um beijão gostoso do professor Duda, Cleusa e Marinho. Até semana que vem a gente começa um especial Reatec. Vocês vão adorar, mostrando a feira, uma das melhores feiras que existe no mercado de acessibilidade, e vocês vão adorar os profissionais com os quais nós falamos lá. Até lá, até a próxima semana com o Momento Inclusão com o professor Duda. Tchau!